Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada vida. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora no nosso Facebook, eu quero desejar a todos as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, recebido solicitações de amizade, é para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento da palavra você vai orar ao Senhor Jesus, vai pegar a sua Santa Bíblia, vai botar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, e vai orar ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, que ressuscitou, que está aqui agora no nosso meio. E Ele é o maior interessado em que todos nós tenhamos a exata compreensão das coisas que estão escritas na sua santa palavra. Portanto, eu quero convidar a família católica, a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem a sua mente aberta, o seu coração aberto para o conhecimento. Então eu quero convidar você, irmãos evangélicos também, de todas as denominações, a virem se ajuntar a nós neste projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, ouvintes. Vamos examinar as Sagradas Escrituras, que bem-aventurado é o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Está lá no livro de Salmos, capítulo 1. Vamos ler a Bíblia, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, Ele vai dar a compreensão a cada um de nós das coisas que estão escritas na sua santa palavra. Portanto, como eu disse, pega a sua Santa Bíblia. Nós estamos usando aquelas versões mais antigas da palavra de Deus, tá? Essas versões mais novas agora, a versão atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia da Mulher, Bíblia Novo Mundo, Bíblia, essas versões mais novas aí, não estão confiáveis mais não, viu? Vamos pegar a versão Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida. Revista e Corrigida, não revista e atualizada. Atualizada não. Revista e Corrigida. E até mesmo a Bíblia Católica. Você que tem a Bíblia Católica aí anterior a 1980, a Bíblia, também é um bom material para você acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia? Pega a sua Santa Bíblia. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo 1 em diante. O título da leitura é Levantado o Altar. Versículo 1 em diante nos diz assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, versículo 2. Ficou meio um trava-língua agora. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases,
porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos contadores, versículo 7, deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo, versículo 8 em diante. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que avisassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantaram, versículo 11, e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que, versículo 13, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Capítulo 4, versículo 1.
Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, também, versículo 2 novamente. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaradom, rei de Assur, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa. Versículo 3 novamente. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, versículo 7 novamente. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e os outros da sua companhia, a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela casa rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem,
eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz, e em tal tempo a carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenou-o eu. Buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo o lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de contenderdes. Versículo 22 novamente. E guardai-vos de cometerdes erro nisto, porque crescia o dano para prejuízo dos... Versículo 22 novamente. E guardai-vos de cometerdes erro nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta ao rei, do rei Artaxerxes, versículo 23 novamente. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. Capítulo 5, versículo 1 em diante. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém, e em Jerusalém, E Ageu, versículo 1 novamente, capítulo 5, versículo 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam.
Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setarbosnai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então, assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram até que o negócio veio a Dário, e não responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do rio, com Setarbosnai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus do céu e da terra. Versículo 11 novamente. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes vasos e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Versículo 16. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parecer bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Até aqui
a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar e agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra que foi lida uma vez mais, aqui diante dos nossos seguidores, meu Deus, no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nosso Deus, Pai querido, faze com que esta palavra, meu Deus, fique gravada nas tábuas de carne do nosso coração. Que esta palavra encontre repouso, ó Deus, nas nossas almas, para que possamos guardar, ó Deus, a tua palavra em nossas vidas, para não pecar contra ti, Senhor. Para sermos obedientes e tementes ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, todos os dias da nossa vida até a volta do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, eu te peço, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, aos nossos familiares, a nossa parentela, meu Deus, de perto, de longe, e as suas respectivas casas, Senhor. Assim nos abençoe o Senhor, perdoando todos os nossos pecados, meu Deus, seja por pensamentos, palavras, por obras, tudo aquilo que temos feito, ó Deus, para entristecer o teu Espírito Santo. Lava a nossa alma no sangue de Jesus e purifica-nos de todo o pecado. Cura também, Senhor, as nossas enfermidades, seja, Senhor, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, essa enfermidade na cabeça, nos nervos, nos pés, nas pernas, nos braços, nos olhos, no ouvido, na boca. Senhor, repreende todo o mal, meu Deus, aonde essa enfermidade estiver escondida, arranca pela raiz toda a doença, Senhor, porque está escrito na tua palavra que o Senhor tomou sobre si, sobre ti mesmo, as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, ou sobre ti mesmo, Senhor. A tua palavra nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Repreende, meu Deus, toda doença, toda obra maligna que tem pelejado contra as nossas vidas, contra a nossa fé. Essa pessoa que está oprimida pelo maligno, viciada na bebida alcoólica, viciado no tóxico, nas drogas, viciado na prostituição, nos adultérios, na fornicação. Essa pessoa que está viciada nos jogos de azar, nos jogos de rede, nos jogos de internet, na tela do computador, na tela do celular. Meu Deus, repreende todo o mal agora, amarra toda a força do inimigo e joga por terra pelo sangue de Jesus que tem poder. Conserva, meu Deus, as nossas vidas na tua presença, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia em que tu has de vir para nos buscar, Senhor Jesus. Sê conosco durante a nossa jornada nesta terra. Guia-nos, Senhor, e nos guarda de todo mal durante a peregrinação nossa, Senhor, nesta vida que é tão curta, Senhor, passa tão rápido. Nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Esta oração, meu Deus, para que o Senhor guarde as nossas almas de todo pecado que tão de perto nos rodeia, eu faço a Ti com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Este vídeo vai ficar gravado aqui, na minha linha do tempo. Será também adicionado lá na minha página no YouTube, também, porque o Facebook
está excluindo todos os vídeos de certo tempo para cá. O Facebook está excluindo todos os vídeos. Então, de sorte que eu tenho salvado os vídeos lá no YouTube para poder, após a exclusão do Facebook aqui, poder trazer de volta para cá o link de lá do YouTube. Aí você vai continuar lendo aqui na minha página do Facebook normalmente. Portanto, leia a palavra de Deus, assista esse vídeo quantas vezes você julgar necessário, volte lá na leitura, no vídeo primeiro, vídeo de número 1, no início lá do Novo Testamento, porque nós começamos sempre a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. E que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês e vos guarde de todo mal e vos dê conhecimento e entendimento da sua santa palavra. Deus abençoe a todos.